Seguimos por aqui. Agora sim você vai ver comigo um documento revelador com depoimentos inéditos de sobreviventes e a primeira entrevista do piloto envolvido na tragédia que vitimou 8 pessoas em Praia Grande a partir de agora. Na imensidão do céu, questionamentos pairam no ar. Praia Grande, 8.000 habitantes, extremo sul de Santa Catarina. Um paraíso encravado nas montanhas e cânions do Parque Nacional de Aparados da Serra, criado em 1959. O município fez os voos de balão sua principal arma para atrair turistas de todo o país. Mas hoje Praia Grande figura também como local da principal tragédia do balonismo na história do Brasil. O que provocou a queda do balão que deixou 8 mortos? Quem são os responsáveis? Nossa investigação começa com a primeira entrevista do personagem principal. Ele me recebe acompanhado de sua advogada e de um perito contratado para sua defesa. Me mostra cada detalhe do grande hangar de seu negócio. Que equipamentos você tem aqui? São basicamente os tanques, o cesto e o queimador, chamado também de maçarico, que serve para aquecer o ar quente que está dentro do balão. Para ligar o maçarico, tu liga o que se chama de chama-piloto, que deve ficar acesa durante todo o voo. Esse maçarico, ele é um maçarico que se utiliza apenas em caso quando essa chama-piloto, ela entope, estraga. Ele ficava aqui na mala de voo. Além de piloto, Elvis também é sócio da empresa Sobrevoar, que explora comercialmente os voos de balão em Praia Grande. Elvis, você confirma que naquela manhã você decidiu que o campo de decolagem tinha que ser trocado? Sim. Desde o dia anterior, a gente entendeu que tinha um vento predominante de 40 graus. Basicamente um vento de nordeste. Tinha um vento de algo em torno de 8 km por hora. E por que não cancelar o voo? Não, porque não era um voo de cancelamento de voo. Não seria o caso de cancelar? Não, tanto que no dia voaram 40 balões. Ele pretende usar cada detalhe aqui dentro para demonstrar sua perspectiva dos acontecimentos. Aqueles passageiros tinham noção dos riscos representados por um voo de balão? Tinham noção. Você os alertou? Sim, sim. Você chegou a alertá-los sobre o que eles deveriam fazer no caso de um acidente durante o voo? Durante o voo, acidente não, porque a gente não considera. Tudo tem sua função. Elvis, eu estou aqui na posição de um passageiro, como naquela manhã, e você, também como naquela manhã, na posição de piloto do balão. Você se recorda exatamente como foi aquele voo? Após todos os passageiros já estarem dentro do cesto devidamente brifados, eu começo a acelerar o balão, botar fogo no balão para que ele fique quente o suficiente. Existe um vento persistente, mas finalmente o piloto decide que tudo está pronto para começar. Então, quando o balão ele já queria decolar, eu abri o quick, dei o comando e ele soltou o quick, começando a decolar, onde iniciou a sua decolagem totalmente perfeita, sem erro nenhum. O dia ainda está amanhecendo quando tomamos a estrada em busca do campo de decolagem de balões de Praia Grande. Para entender como aconteceu a tragédia, decidimos refazer o passo a passo. Para isso, selecionamos o melhor piloto, o melhor equipamento, dentre aqueles que existem aqui. São 50 pilotos que operam nesta área e mais de 15 empresas. Assim conhecemos Murilo Hoffman. 36 anos, 2.940 horas de voo, professor de inúmeros balonistas. A escolha do piloto e do equipamento que vai nos transportar obedeceu critérios rigorosos. Qual é o meu nível de segurança no passeio que eu vou fazer agora? 100% seguro. Os voos de balão acabam de ser retomados em Praia Grande, mas o ambiente ainda é de apreensão. São 7h30 da manhã, vários balões já estão no ar aqui em Praia Grande, quando o nosso começa a ser preparado, começa a ser inflado. Processo vital. Qual é a parte aqui que exige mais atenção?
Agora a parte do maçarico e do gás. Nós vamos inflar o balão agora. São 7h40 da manhã, estou pronto para embarcar. O voo está autorizado para seguir, até porque os ventos são inferiores a 20 km por hora. E essa é uma norma básica que tem que ser seguida nesse mundo do balonismo. E assim decolamos, sempre tendo como perspectiva aquele dia 21 de junho. Em caso de um imprevisto, uma situação de emergência, um princípio de incêndio, até que ponto você é treinado para isso? Nós estamos usando 2 extintores de incêndio. Por que você trouxe 2? Por questão de segurança. Se caso um não funcionar, a gente tem mais um. Aqui dentro tudo parecia normal. Cerca de 40 balões como esse fazem esse tipo de trajeto todos os dias aqui na Praia Grande. O voo deveria levar cerca de 45 minutos, mas naquele dia não durou nem 5 minutos. 4 minutos depois de subir, um incêndio começa no balão. Pânico no ar. Eu sinto o cheiro de queimado e a hora que eu já olho para baixo, há um foco de incêndio nessa capa do tanque aqui. A primeira decisão que eu faço é pegar esse maçarico que estava no chão e arremessar para fora do cesto. Nesse momento você já sentiu que se tratava de algo grave? Fogo no cesto é algo gravíssimo. A minha próxima atitude é pegar o extintor de incêndio que ficava ao lado do tanque e a hora que eu vou utilizar o extintor de incêndio não funciona. Que alguns passageiros relatam que não te viram usando o extintor. Eu utilizei o extintor e ele falhou, não saiu nada de pó. Eu pedi que todos os passageiros se abaixassem, que é a posição Você lembra as palavras que pouso. você usou exatamente? Pessoal, se abaixa, porque o choque ia ser um choque forte, de 5 metros por segundo. O momento mais crítico naquele dia, o pouso de emergência se aproxima. O solo está cada vez mais próximo. O piloto dá um comando para os passageiros. Eles teriam que pular do balão. Naquela circunstância, naquelas condições, a tarefa era muito difícil. Havia pânico, havia desespero. Além disso, a altura aqui é considerável, 1,20 m. Quando estava muito próximo do chão, eu disse pro pessoal, pula, sai do cesto, pula. Você vai ver agora um documento inédito que conseguimos na região. O momento em que o piloto tenta fazer o pouso de emergência e que propiciou que 13 pessoas deixassem o balão. A missão agora é encontrar o local onde o balão caiu, segundos depois da tentativa de pouso. Esse é o local, um barranco à beira de uma estrada de terra. Essa é a posição onde os destroços do balão foram encontrados. Nós estamos a cerca de 400 metros, onde houve a tentativa de um pouso forçado. O balão tocou no solo para depois ganhar novamente altura, cerca de 200 metros, para finalmente terminar aqui. Aqui terminou o voo do balão. Naquele momento que a gente caiu ali, eu imagino que foi o momento em que ele pulou. As outras pessoas estavam todas ali em pânico, dilaceradas com aquilo que tinha acontecido e ele estava íntegro. Eu perguntei, cadê meu namorado? Cadê meu namorado? Cadê meu namorado? Isso foi culpa tua, você sabe o que você fez, você vai pagar por isso. É certo Muita você chama. saltar do balão antes dos Mas passageiros? eu não saltei, eu fui ejetado do balão. Você se sente de alguma forma responsável por essas 8 vidas que você perdeu? Eu me sinto responsáveis pelo meu pouso de emergência, onde eu consegui salvar 12 vidas. Você acha que poderia ter feito mais por essas 8 pessoas que perderam a vida? Eu acho que eu fiz tudo que tinha ao meu alcance para que eu pousasse o balão e conseguisse que ele permanecesse no chão o máximo de tempo possível. Era o momento de questionar tudo. Você concorda comigo que é difícil saltar esse balão? É uma altura considerável. Considerável. E nem todos estavam preparados para isso. A altura do cesto, a borda do cesto, ela é construída para que as pessoas não saltem, né?
Não deveria haver uma técnica para se saltar de um balão, se explicar onde a pessoa põe a perna, como é que ela deve proceder? Não, porque é um procedimento que é raro acontecer, é raro um balão pegar 8 fogo. não conseguiram deixar o balão. Infelizmente. Os números mostram que acidentes de balão são 1000 vezes mais comuns do que os de avião. Ao longo dos anos, foram registrados 1.377 acidentes, com 415 fatalidades. No Brasil, há registro de 8 acidentes, com 5 resultando em mortes. O mais grave, esse último da Praia Grande. Existe uma clara lacuna na regulamentação envolvendo voos de balão, mas muitos especialistas entendem que as empresas que lucram com a atividade no país obedecem à regulamentação da aviação comercial em geral. Assim, as empresas devem ter seguro, equipamentos de navegação, sistema de emergência e planos de contingência. No Brasil, os voos de balão, a exemplo dos voos da aviação, são regulamentados pela ANAC, Agência Nacional da Aviação Civil. O Regulamento Brasileiro da Aviação Civil, de número 103, determina que são permitidos voos apenas como atividades aerodesportivas. Segundo a ANAC, você não tinha autorização para esse tipo de voo. Como é que você responde a isso? O estilo de voo que a gente voava, as características de voo que a gente voava em um voo de instrução, onde a gente imergia o passageiro, iniciava o passageiro em Mas um toda voo de essa instrução cultura. onde você ganhava comercialmente. Claro, mas a ANAC... Cada passageiro pagava. Claro, Quanto cada passageiro pagava pelo voo? vai depender de cada Em média? passageiro. Teria, em média, 450, 500 reais. Portanto, era um negócio como outro qualquer, Sim, onde você precisa de certificações, e eu de tinha autorizações. todas as certificações. Segundo a ANAC, você não tinha para voo turístico. Existe basicamente hoje 2 formas de norma, a RBAC 91 e a RBAC 103. Nós voávamos pela RBAC 103, onde eu tinha certificação, eu tinha o cadastro o cadastro junto à ANAC. Não tivemos instrução de voo. Em momento nenhum foi explicado ou mostrado para a gente o cesto. Não tivemos visão de extintor, de funcionamento do balão. Quem vinha aqui eram turistas. Para elas, se tratava de um voo turístico. Mas era um voo de instrução. Isso não é apenas um atalho para você se eximir das suas responsabilidades? Não. A gente sempre operou voos de instrução. Essa semana, em nota, a ANAC ressaltou que existe o entendimento de que operações e voos de balões devem atender os padrões internacionais de segurança. Cabe ao desportista a responsabilidade da operação. Como advogado de uma das sobreviventes, a quem o senhor atribui a culpa dessa tragédia? Primeiramente, é o piloto, que não observou os deveres de cuidado. Segundo, a administração pública, que tem o dever de fiscalizar a atividade turística do município. E terceiro, a ANAC, que regulamenta a atividade de balonismo. O secretário de Turismo de Praia Grande, Henrique Maciel, chegou a marcar entrevista conosco, mas tempos depois desmarcou, alegando orientação de seu departamento jurídico. Ao cobrarmos uma posição, o município se pronunciou por uma nota, onde afirma que antes mesmo do acidente, já havia buscado, junto à ANAC, a regulamentação da atividade. A última reunião com representantes da agência ocorreu no dia 6 de junho de 2025. Ninguém quer ir junto com uma pessoa e voltar sozinho. Ninguém. Elvis contratou para sua defesa a professora de Direito na Universidade de Criciúma, Aline Marques. O que a senhora pretende demonstrar? Toda a conexão técnica em relação a o que poderia ser feito e como o Elvis não é o responsável por aquilo que não deu certo. Se nós retomarmos, refizermos os passos, nós percebemos que o extintor não funcionou não por responsabilidade dele. Não é possível fazer um teste do extintor antes, porque ele é descartável. Importante também mencionar que o piloto ele não sai ileso desse acidente. Ele sai com queimaduras e, apesar das queimaduras, ele permaneceu ali,
operando o balão para chegar até o solo em segurança. De quem foi a responsabilidade desse acidente? Fica muito complexo a gente apontar isso sem o resultado dos laudos, mas algo que eu tenho certeza é que essa responsabilidade não é do Elvis. O perito Roberto Messa Niela foi contratado para auxiliar na defesa do piloto. O que o senhor pretende desmistificar de tudo que se fala sobre esse caso enquanto perito? Principalmente a questão do extintor, né? Porque se o extintor tivesse realmente funcionado, ele teria tranquilamente controlado aquele incêndio e nada tivesse acontecido. Imprudência ou fatalidade? Negligência ou sobrevivência? Na Capadócia brasileira, a cortina de fumaça se foi, mas aquela manhã de sábado jamais será esquecida. Como é que você está nesse momento? É um momento bem difícil, um momento que nenhum piloto de balão gostaria de estar. O que você falaria para as famílias dessas pessoas, dessas vidas que se perderam? Eu fico imensamente triste, né? Não é porque eu sempre trabalhei com pessoas felizes, tentei de tudo para que a gente conseguisse conter a chama, o extintor não funcionou e depois eu tive o grande trabalho de colocar o balão no chão, pousar o balão, que foi muito difícil. Então fiz de tudo para salvar todas as pessoas.